Bom dia! Hoje é dia 23 de setembro e hoje nós vamos começar com Provérbios 23. Vamos ser perseverantes em conhecer e se aprofundar na palavra de Deus. Amém? Versículo 1. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está adiante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Olha aí, quando te assentar, ou seja, quando você se aliançar para comer ou para compartilhar alguma coisa com uma autoridade que está diante de você, se preocupe no que você vai falar. Mete a faca na tua garganta. Ou seja, seja muito hiper mega atencioso no que você vai falar. É melhor até, inclusive, se tem uma faca na garganta, é melhor que escute mais, observe mais do que falar, né? Que seja sábio no falar. E não cobices, versículo 3, não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Olha, se ele está falando de autoridade, ele está falando, se essa autoridade tiver delicados manjares, comidas maravilhosas, né? Inclusive outras bandejas, né? Bandejas de todo tipo, tanto de comida como de outras bandejas, ó. Porque são comidas enganadoras. Não cobiça, não queira aquelas bandejas que ele estiver te mostrando, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Nós não devemos aplicar a nossa inteligência em nos fazer ricos. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Para Deus, ter dinheiro nessa terra não é nada. Até porque se você se dedica nisso, você está esquecendo a vontade de Deus nessa terra. E sabe que quando a gente tem um propósito aqui, a gente tem um tempo determinado aqui para estar aqui, em prol de algo, em um objetivo, porque todos nós temos um plano de Deus desde o ventre da nossa mãe. Então, quando a gente se dedica simplesmente a ganhar dinheiro, que é algo que é terreno, que não é da parte de Deus, você com toda certeza, ele diz aqui, ó, ele simplesmente ordena que você não faça isso, porque para ele isso não é nada. O melhor é você cumprir o propósito, é você estar, ó, aliançado com Deus, cumprir o seu propósito de Deus e ainda, por consequência, você ser suprido em todas as áreas, seja financeiramente, emocionalmente, materialmente, espiritualmente, na saúde, em todas as áreas. Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Quando você diz aqui que a riqueza fará a si asas, ela vai permear isso em outras áreas da vida. Você vai ficar obcecado e aprofundar nisso que vai ganhar asas, né? Vai crescer tanto que você vai esquecer de todo o resto. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Olha, não coma o pão do invejoso. A palavra de Deus diz, após a vinda de Jesus Cristo nessa terra e a ressurreição dele, que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele diz, o que você pensar, você já está pecando. Então, quando você come o pão, ou quando você considera uma palavra que é o fruto de um invejoso, de uma pessoa que quer as posses dos outros, que quer a vida do outro, você vai estar em maldição. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, ó, isso aqui é identidade pura. O que você pensa que você é, assim ele é. Então, como está a sua identidade? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é?
porque assim como você pensa, você é. Come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Olha aí, ó. A pessoa come, bebe, faz todas as coisas do dia a dia, mas o seu coração não está em Deus. Vomitarás o bocado que comeste e perderás tuas suaves palavras. Olha aí. Ele perderá até aquele pouco de comida que ele come. E ele perderá as suaves palavras. Ele perderá até aquela forma gentil de falar. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezarás as sabedorias das tuas palavras. Jesus Cristo fez isso aqui, inclusive. Ele teve uma pessoa muito querendo os milagres de Jesus. E aí ele fez uma passagem, ele falou assim: não deis as migalhas aos cães. Não deis sabedorias, as pedras aos cães. Por quê? Porque elas não vão considerar, para elas não são nada. Imagine você dar diamantes para uma pessoa e ela simplesmente jogar no rio, porque para ela aquilo ali não tem valor. É como se fosse apenas umas pedras brilhosas, espelho. Então você só vai dar da palavra de Deus, você só vai dar benevolência e bondade àquele que quer, àquele que recebe. Aquele que não recebe, você passa em frente. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Não remover os marcos antigos, ele está falando dos princípios que foram de geração em geração passados. Princípios. Não removas esses princípios. E não entres nos campos dos órfãos. Não entre no campo, não entre no território daqueles que não têm pai. Nem sabe quem é seu pai. E se tem um pai. Tantas pessoas que, inclusive, acreditam que nem Jesus existe, que nunca existiu, ou que Deus não existe, que tudo foi criado por um Big Bang do nada e à toa, e dos vermes, das bactérias, dos micróbios e dos vermes, e existiu a evolução da evolução da evolução, e assim apareceu o ser humano. Há quem entenda que foi assim. Porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aqui o seu vingador, ele está falando em V maiúsculo, ele está dizendo aqui, vai chegar o dia que Deus vai vingar. Deus até então ele está permitindo de braços cruzados em relação a algumas coisas, porque nada sai do controle de Deus. Deus está permitindo algumas coisas acontecer, porque já está escrito que vai chegar o dia dele. Existe o dia dele, o dia que as pessoas que estiverem aqui vão pedir a morte e não encontrarão. E ainda diz no final que todo joelho se dobrará. Então, ou você se dobra por amor, ou você se dobra por sofrimento. E quando você se dobra nesse último dia, não há salvação. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Mais uma vez ele fala sobre você se esmerar em conhecer, em buscar conhecimento, em estudar, em ler, em buscar crescimento de conhecimento, porque isso é bom para você. É bom que a gente abra a nossa mentalidade para mais conhecimentos e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Olha, ó. Não deixe de aplicar a disciplina quando necessário. A palavra de Deus diz que nós pais, precisamos ensinar a criança no caminho. E ensinar no caminho é dando o seu próprio testemunho. É fazendo da sua vida referência. Não é só no muito falar, mas também no proceder. Você precisa proceder da forma que você quer que o seu filho proceda. E se for necessário disciplinar, você precisa discipliná-lo. Porque se você assim não faz, você está levando ele para o caminho de morte. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Pior do que o seu filho morrer é o seu filho ir para o inferno. Porque Deus confiou a nós
pai, mãe, aquela pessoinha, aquele tesourinho, para que nós venhamos amá-lo, educá-los, ensiná-los no caminho do Senhor, para que eles sejam salvos e que eles também cumpram o propósito de Deus nessa terra. Então, quando você, na hora certa, não aplica a disciplina, você está deixando de fazer o que a palavra de Deus diz. E como ele não entende, porque não é aplicado na vida dele a disciplina, com toda certeza lá na frente ele pode estar com o coração desviado do Senhor, com a vida toda desviada do Senhor, a sua família toda desviada do Senhor, e caso o corpo dele morra, ele ainda vai para o inferno. Olha só. E Deus confiou a nós. Essa é uma missão de pai e mãe, de amar, educar e dar limites. Existe até um livro que tem esse nome, Amar, Educar e Dar Limites, que é um best-seller, inclusive, que todo pai e mãe deve ler e aplicá-lo. Versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Olha aí. Se você tem um coração sábio, de falar na hora certa, da forma certa, do jeito certo, fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Tudo bem, Fran? Estamos aqui em Provérbios. E aí, um beijo. E aí, essa palavra que ele diz, quando você tem um coração sábio, obediente ao Senhor, quando você tem um coração sábio de fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa, você, além de viver essa bondade do Senhor, você ainda está agradando a Ele. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Em outras palavras, diz que o poder da língua é para a vida e para a morte. Então, existem muitos projetos, muitas coisas que você não vê acontecendo, mas você pode profetizar e colocar à existência essas coisas. E quando você age em fé com os teus lábios, Deus está dizendo que você exultará o meu íntimo. Você vai estar mexendo com o íntimo de Deus. Imagine aí. E claro, e quando você mexe com o coração do papai, ele faz infinitamente mais na nossa vida. Não tenhas o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverais todo dia. Imagine, a gente não deve olhar para o vizinho do lado, olhar para os pecadores e ver, e achar e desejar aquilo. Antes de você fazer isso, em vez de você fazer isso, tema a Deus. O que é temer? É considerar. É considerar que existe um Deus e que Ele é o teu Pai e que Ele está dentro de você. Considere essa presença morando dentro de você e persevera dia após dia nos planos dEle. Perseverai. Versículo 18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ele está nos garantindo que a nossa esperança nele, a nossa fé em Deus não será frustrada. Olha que maravilha! Não é algo banal, não é algo que você pode estar colocando a sua fé, a sua esperança em Deus e achar que não vai dar em nada. Ele está te garantindo em Provérbios 23, versículo 17, 18, que a nossa fé não será frustrada. Ele nos garante isso. Então a nossa fé tem que estar na coisa certa, na hora certa, da forma certa, que é em Deus, obedecendo a Ele e considerando a presença dEle dentro de nós, que Ele mora dentro de nós. Você acordar e considerar que Ele está dentro de você, conversando com Ele, respeitando a Ele.
Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Olha aí, ó. Guiar retamente no caminho do Senhor o teu coração. Em outros versículos ele fala muito, guarda o teu coração, porque se você guarda o teu coração, você guarda a alma, a tua alma. Guarda a tua alma, guarda a tua alma. E ele está aqui de novo dizendo, ó, ouve, meu filho, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Ou seja, como você vai guiar o seu coração no caminho de Deus? É você estar o tempo todo atento, vigiando e orando, para que todas as coisas que você fala, que você pense, que você faça, esteja alinhado com a bondade de Deus, que Ele é boa, perfeita e agradável. Alinhado, alicerçado com essa palavra, para que não saia nada fora da palavra de Deus, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Ele está querendo dizer aqui, ó, não estejas entre os bebedores de vinho, porque ele diz que é melhor que a gente se encha e se embebede do Espírito Santo de Deus, que é o bom vinho, do que a gente pegue as coisas da terra e seja viciado por ela, seja dominado por ela. Porque Deus criou o homem para dominar todas as coisas. Ele não fez as coisas para dominar os homens. E isso também serve com o dinheiro. Quantas pessoas estão sendo dominadas pelo dinheiro? Quantas pessoas não fazem o que devem fazer por conta do dinheiro? Sempre a culpa é do dinheiro, ou seja, a pessoa está dominada pelo dinheiro. E é isso, ele está falando do vinho. Isso serve também para qualquer tipo de vício que você pode estar fazendo ou repetindo um padrão na sua vida. E que isso é algo que você está fazendo que está travando você. Em vez de você andar em liberdade e você está sendo aprisionado. Você precisa ter essa consciência para que você se liberte. Você só se liberta se você tiver consciência que você está preso. Senão você vai achar... É igual um passarinho. Se você, a vida toda, você tá ali cuidando dele, dando comida, cuidando dele, dando comida, naquela gaiolinha, naquela gaiolinha, naquela gaiolinha. Vai chegar o tempo que ele vai se acostumar tanto que até se a gaiola estiver aberta, ele não vai sair de lá. Mas se ele tiver consciência que existe um lugar... E que ele pode andar liberdade, que ele pode voar por aí e ser livre. Aí, se ele tiver essa consciência, aí ele vai buscar sair daquela gaiola. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ele está falando desses vícios ainda, né? E vestirá de trapos o homem. Ou seja, o homem, ele compara esse homem aqui, beberrão e comilão, que é o homem que desenvolve os frutos da carne, que está lá em Gálatas 5:20. Ele compara o homem preguiçoso. Então, o homem que ele desenvolve e ele planta frutos da carne, ele cobre frutos da carne. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Imagine aí, ouve a teu pai. Ele está falando, honra teu pai, honra tua mãe. Ouve. E geralmente as pessoas que são mais velhas que a gente têm mais sabedoria, têm mais experiências. E ele pode nos encher dessa experiência. Não é necessário sacrificar para você receber algo. É melhor que você escute e seja obediente do que você precisa sacrificar para aprender. Então, escuta, honra teu pai e tua mãe, até quando eles envelhecerem. Compra a verdade e não as venda. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra, investe. Ele está querendo dizer, investe. Investe na verdade, investe nas palavras de Deus, investe na sabedoria, investe em instrução, investe em conhecimento. Porque grandemente se regozijará o Pai do justo, a quem gerar a um sábio nele se alegrará. Você sabia que Deus planejou para mim o curso de formação em coach da Febracis?
Porque quando eu pude pagar, que foi em 2020, foi pago, mas eu não consegui fazê-lo. Eu só consegui fazê-lo quando Deus quis, que foi a hora que Ele quis me levantar. Quando Ele quis que eu entendesse a sua identidade. Quando eu perdi quem eu era. Que eu era uma com o Tiago e uma com Jesus. Então eu era uma com o Tiago e Jesus. Quando eu perdi o Tiago aqui na terra, quem era Joilma? Ficou uma interrogação bem grandona dentro de mim. Algo que eu caí no fundo do poço. E essa instrução, esse entendimento, esses conhecimentos que me fizeram ser quem eu sou hoje, foi Deus que colocou no meu caminho a formação em coach da Febracis, o Master Coach que foi feito. Isso aqui foi investimento em instrução. Alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije-se a que te deu a luz. Olha, alegrem-se teu pai e a tua mãe, ou seja, honra, faça ele viver bem. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos te agradem dos meus caminhos. Eu vou desligar e vou ligar de novo.